Jogo de azar ainda é crime no Brasil, Mayara? Olha, será que é? O advogado vai explicar pra gente agora. Pois é, ó, roleta, bingo beneficente, caça-níquel, jogo do bicho, pôquer. Pôquer não é considerado jogo de azar, né? Pôquer agora é esporte. Mas até as famosas bets, que estão sendo tão discutidas aí, tudo isso é considerado jogo de azar. E hoje é proibido no Brasil pela Lei das Contravenções Penais, que está em vigor desde 1941. Só que esse cenário pode mudar. Tem um projeto de lei de 2022 que já foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília, e está prestes a ser votado no Senado. Esse projeto propõe a legalização de vários tipos de jogos com regras, fiscalização e arrecadação de impostos. Talvez seja o ponto principal, né? Pode ser um grande ponto de virada nessa história. Quem vai nos ajudar a entender, como você já antecipou, é o advogado Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão Especial de Direito do Turismo, Mídia e Entretenimento do Conselho Federal da OAB, que está conosco na ponta da linha. Marco Antônio, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Deadline da 98 News. Marco Antônio. Aqui na 98 News. Não, ótimo, eu achei que seu microfone estava desligado, mas nós escutamos aí o finalzinho. Marco Antônio, obrigado por estar conosco mais uma vez. Acho que é uma pergunta crucial para a gente começar essa conversa. Por que a gente ainda tem uma lei de 1941 valendo para essa questão tão importante que é a regularização dos jogos de azar? Nós não estamos falando de liberação, né, Marco? Muita gente acha, vai liberar tudo, vai virar uma esbórnia, vai acabar com famílias. Nós estamos falando de regulamentar, principalmente para que o Estado tenha condições de fiscalizar, né? Por que nós ainda estamos sujeitos a uma lei de 1941? Tem alguma explicação técnica para isso? É verdade, Luiz Fernando, isso é um ponto importante. Quando a gente fala sobre regulamentar, não é liberar. Regulamentar é colocar dentro da ordem para que o Estado possa acompanhar, fiscalizar, para que as pessoas possam ter segurança, né? Na verdade, quando você fala da lei de 1941, a gente está falando da lei de contravenções penais. E aí também nos remetemos, quando falamos de um crime, nos remetemos ao Código Penal, que também é um código, um texto antigo, um código antigo. Na lei de contravenções penais, esses jogos, de uma maneira geral, são considerados crime, né? Na verdade, não crime, porque são crimes menores, então contravenções penais ali. Tanto que as penas são pequenas, se previstas só pela lei das contravenções penais. Agora, quando são associadas a outros crimes, as penas ficam mais sérias. E aí, o jogo, em regra, pode estar associado a crimes diferenciados. Muitas vezes a lavagem de dinheiro, outras vezes é estelionato, muitas vezes tráfico de entorpecente, em alguns casos até o crime de rufianismo, que é a exploração da prostituição alheia. Então, temos uma lei de contravenções penais que proíbe esses jogos. O fato em muitas cidades, até mesmo em grandes capitais, esses jogos acabam acontecendo. O jogo do bicho está aí, a gente sabe que ele acontece, a própria polícia sabe que ele acontece, né? Caças-níqueis a gente também conhece, roletas, muitas vezes cassinos clandestinos, eles continuam acontecendo e sem nenhuma regulamentação por parte do Estado, sem nenhum controle das pessoas que estão jogando. Então não se sabe se ali tem um menor de idade, se não tem um menor de idade, quem está frequentando aqueles locais, e essa questão merece ser regulamentada para dar uma garantia de segurança maior à sociedade e também para que essas atividades, que são atividades que estão dentro do mercado, né, da relação social nossa, sejam de alguma forma tributadas. Doutor Marco, olha só, eu faço cobertura policial aqui em Belo Horizonte já há muito tempo, e aí sempre tem algumas situações que acontecem com uma certa frequência aqui, principalmente no que diz respeito à fiscalização desses bingos, por exemplo. A polícia recebe uma denúncia e ali monta uma operação, aí quando chega tem um monte de gente jogando, em sua maioria idosos, e ali eles fazem a operação. Algumas pessoas são detidas, inclusive esses idosos e as pessoas que organizam ali o jogo, né? Nesse caso, que tipo de penalidade estão sujeitas essas pessoas? Não só quem organiza e também quem participa. Hoje, pela lei de contravenções penais, há penas previstas para isso, mas são penas pequenas, são penas, muitos casos,
Por exemplo, quem estabelece ou explora jogo de azar em local público ou acessível ao público pode ser punido com prisão de 3 meses a 1 ano, né? Essas penas pequenas, porque são consideradas contravenções penais, elas estão sujeitas ao juizado especial criminal. E no juizado especial criminal, há a possibilidade de transação penal. Então, muitas vezes, não nem cumpre pena efetivamente. Sim. Travou o sinal. Marco. Gente, nós estamos falando da questão da regulamentação dos jogos de azar. Serviço à comunidade. Doutor, crimes menores, né? Oi, desculpa. Desculpa, é porque a sua ligação travou um pouquinho, ela perdeu o final da sua fala. Você dizia que são crimes menores que geralmente não são sujeitos à prisão, certo? Exato. São contravenções penais, muitas vezes estão sujeitos à transação penal, estão sujeitos a serviços à comunidade, não estão sujeitos à prisão efetivamente, porque é uma pena pequena, cai naquela regra do juizado especial criminal. Bom, doutor Marco Antônio, uma outra coisa importante que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar é, com a digitalização desses jogos, fica mais difícil você cercar isso como era, por exemplo, quando havia repressão ao jogo do bicho, ou quando há repressão ao bingo clandestino, físico, que tem aquelas batidas que a gente vê, aquele monte de velhinhos saindo algemado, indo para a cadeia, eles fecham o bingo, ou os caça-níqueis, que foram proibidos no Brasil há alguns anos e continuaram sendo explorados por quadrilhas, né, em locais de acesso mais escondido ali. Agora, nos digitais é mais difícil fazer essa repressão física, essa repressão direta, né? Qual que é a saída nesses casos, assim, para evitar que essa atividade seja ainda mais empurrada para a ilegalidade? A gente pode dizer que é mesmo a regulamentação ou há uma outra forma dentro da lei de se tentar impedir que essa atividade seja tão marginalizada? No ambiente digital, é possível que um site seja estabelecido fora do nosso país. E esse site de jogos, ou de jogos mesmo, a gente está falando, porque a apostas já tem uma regra agora das bets, mas esse site de jogos, ele pode estar atuando fora do nosso país e as pessoas no Brasil usando esse site para realizar esses jogos. Então, na verdade, quando a gente fala na regulamentação, é trazer para lei aquilo que já está acontecendo, ou no ambiente físico, de forma escondida, por assim dizer, né? Embora as pessoas saibam onde estão os locais, a polícia até conheça esses locais, no ambiente físico, ou mesmo no ambiente digital, e que às vezes acontece até de forma transnacional. Não é um site brasileiro, mas é um site que permite que brasileiros façam apostas e tenham aí, corram os riscos de quem está jogando num cassino ou num bingo e daí por diante. Então, eu acho que é nesse sentido que um projeto de lei pode regulamentar essa questão, pode trazer licenças específicas para que essas empresas possam atuar, uma fiscalização mais rigorosa e arrecadação de impostos, sim, porque no final, já que é um serviço, os impostos podem ser arrecadados. O que não pode é fingir que não existe e aí a gente está, além de tudo, deixando de arrecadar, o Estado deixa de arrecadar uma situação que, inclusive, pode ser considerada crime. Doutor, e em relação às partes, né, que apresentam resistência a essa proposta? Porque esse é um tema que divide opiniões no que diz respeito, aí, por exemplo, à saúde pública. Como que o senhor enxerga essa questão? Mayara, de fato é uma questão que precisa de um cuidado especial, né? A ludopatia, que é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, ela é uma patologia, né? E ela precisa ser cuidada. Eu acho que quando você regulamenta a questão, você consegue até estabelecer critérios e consegue estabelecer até fiscalização para que pessoas que sejam, enfim, tenham um risco de ter ludopatia ou que sejam diagnosticadas assim, possam ter uma atividade limitada dentro desses ambientes, né? Então, se não proibir, mas pelo menos permitir que essa pessoa possa ficar 1 ou 2 horas no máximo, para que essa pessoa tenha um limite dentro dessa dinâmica
do jogo. Quando você não regulamenta, essas pessoas continuam jogando, elas continuam fazendo jogos, fazendo as suas apostas no jogo do bicho, fazendo as suas apostas nos cassinos, nos bingos, e continuam perdendo dinheiro, e mesmo assim o Estado não consegue ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Então, a regulamentação também pode tratar dessa questão, pode passar por essa questão, ajudando, dando consciência, orientando, informando como essas pessoas conseguem sair da questão do vício nos jogos, né? Para fazer um paralelo, e lógico que é um paralelo só para que a gente possa entender a dinâmica, o Estado não conseguiu proibir as pessoas de fumarem em todos os locais. Há locais onde as pessoas podem fumar, outros locais não. Mas o Estado conseguiu exigir que as empresas que vendem cigarro façam uma advertência sobre o cigarro, ou na publicidade, ou na própria embalagem do cigarro. Se isso vai ser efetivo ou não, é uma outra coisa. Mas, de alguma forma, aquela pessoa tem a informação passada para ela. Quando regulamenta essa questão dos jogos, pode também o Estado exigir que as licenças concedidas àqueles hotéis, onde serão os cassinos, onde serão os bingos, as licenças concedidas exijam que esses estabelecimentos informem sobre os riscos da ludopatia, inclusive informando sobre a possibilidade de sair desse vício. Muita gente tem o vício, uma doença, portanto, e precisa saber qual o caminho para ser curado. Doutor, muita gente se pergunta por que a Loteria Federal, por exemplo, a Loto, a Mega Sena, são autorizados, inclusive explorados pelo Estado, né, quando outros jogos de azar não são. O que diferencia uma coisa da outra? Principal a gente está também diante de um jogo de azar, né? E também diante de um jogo de azar, só que esse regulamentado é como se tivesse o Estado, então, um monopólio para explorar o jogo de azar. E o Estado não se preocupa com a ludopatia quando faz um anúncio da Mega Sena, da Loteria Federal ou de qualquer outra loteria, né? Não se preocupa com esse cuidado da ludopatia. Então, exigir que a iniciativa pública se preocupe seria também exigir que o próprio Estado possa ter um cuidado especial no sentido de informar que a prática reiterada pode gerar vício, que a pessoa precisa, se estiver sentindo viciada, precisa saber como sair do vício. Então, esse monopólio que tem o Estado hoje para esses jogos não faz nenhum sentido, ao contrário, talvez regulamentando, estabelecendo critérios, estabelecendo regras claras de quem poderá abrir ou não um estabelecimento comercial nesse sentido, possa permitir que o Estado arrecade aquilo que pretende arrecadar e também que os estabelecimentos comerciais possam se colocar. Quando a questão é feita de forma legal, quando a questão é pautada na lei e cumpridos os requisitos, isso pode se tornar até um ponto positivo, porque em muitos países o jogo regulamentado em cassinos atrai turistas, atrai a possibilidade de mais empregos, tudo isso de forma regulamentada, né? Então, o que nós pensamos é que a regulamentação serve para auxiliar e proteger a população. Esse é o ponto mais importante. E não o contrário. As pessoas que pensam o contrário estão dizendo, não, mas aí o jogo vai ficar legalizado e as pessoas vão ficar vulneráveis e a resistência de setores religiosos, conservadores. A gente precisa discutir isso sobre a ótica da lei e também sair da situação de hipocrisia de que esses jogos não existem. Eles já existem, esses locais já estão atuando, só que de forma clandestina.